As chances de você colocar seu dinheiro em algo que não vai render nada, ou que talvez até te traga prejuízo, vão ser reduzidas a zero se você assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Hammurabi, eu sou especialista em finanças e investimentos, e eu tenho aqui alguns dados sobre os produtos financeiros que com certeza já te ofereceram e que vão te fazer perder dinheiro se você deixar a sua graninha suada investida neles. E aqui não tem enrolação. Vamos logo para as 4 maiores furadas nos investimentos que você tem que evitar a todo custo. E para começar no primeiro caso, tem um dado aqui que é um tanto preocupante se você tiver dinheiro nesse tipo de investimento. Nos últimos 3 anos, apenas 17% dos fundos de previdência que são acessíveis a todos os investidores bateram o CDI. E caso você não saiba, o CDI é uma taxa de um empréstimo que os bancos fazem entre si e que acompanha de forma muito próxima a taxa Selic. Então eles são praticamente a mesma coisa. Esse dado nos diz que, nos últimos 3 anos, apenas 17% dos quase 4 mil fundos de previdência disponíveis no país bateram essa taxa. Ou seja, valeria mais a pena você deixar o seu dinheiro investido em um investimento de renda fixa simples que acompanhasse a taxa CDI em 100%, e existem até alguns investimentos que rendem mais do que 100% do CDI, mas bastava um rendendo 100% para que você fosse melhor do que a maior parte desses fundos, do que mais de 80% desses fundos que tem gestão e tem profissionais por trás trabalhando em função de trazer bons retornos. E se você achou esse dado ruim, tem outro que vai te chocar mais ainda. Foi feito um levantamento desde 1996 da rentabilidade de diversos tipos de fundo, entre eles os fundos de previdência. E chegaram a um número, pasmem, de apenas 1,42% de rentabilidade ao ano nos fundos de previdência num período de mais de 25 anos. E só para você ter uma ideia, a inflação nesse mesmo período foi de 6,22% ao ano. Os investimentos que pagavam 100% do CDI renderam, em média, 14,06% ao ano. E o Ibovespa ganhou nesse comparativo, rendendo incríveis 18,66% anualmente. Ou seja, nada superou as ações no longo prazo. E essas informações deixam muito claro que fazer um investimento em um fundo de previdência não é algo que tende a te trazer bons retornos. Bem pelo contrário, a chance de você conseguir ter um retorno acima do CDI, simplesmente, que é uma renda fixa básica, é muito pequena. Então, eu posso dizer aqui que investir através de fundos de previdência é algo que provavelmente vai ser uma furada na sua vida financeira. Então, evite os fundos de previdência, ou se você decidir investir em um, dê uma olhada, uma estudada mais profunda nos dados daquele fundo. Lembrando que tem muitas empresas que acabam depositando uma parte do valor que o funcionário também deposita naqueles fundos, e são fundos fechados para funcionários. Esses podem ter uma rentabilidade um pouco maior, mas eu acho pouco provável que eles tenham um retorno interessante no longo prazo, mesmo considerando o depósito que a empresa faz. Até porque o depósito que a empresa faz normalmente está atrelado a pessoa ficar trabalhando naquela empresa durante muitos e muitos anos, algo que não é tão comum assim de acontecer hoje em dia. Então, na prática, a pessoa não vai acessar aquele dinheiro. E com isso, muito cuidado com os fundos de previdência, porque eles são uma furada na maioria dos casos. Em segundo lugar, nós temos os títulos de capitalização. E isso não dá nem para considerar que é investimento, mas tem gente que vende isso dessa maneira, dizendo que é investimento. Então, cuidado se a pessoa falar que título de capitalização é investimento, corra muito disso, porque não é. E título de capitalização nada mais é do que uma espécie de loteria, porque o apelo para vender esse produto financeiro em bancos, por exemplo, é que a pessoa vai participar de sorteios e que no final vai pegar o seu dinheiro de volta com alguma correção e etc. O problema é que ninguém te conta o que tem nas letras miúdas. As regras dos títulos de capitalização normalmente são muito ruins para quem coloca o dinheiro nisso. Existem diversas taxas bastante elevadas que fazem com que você perca efetivamente dinheiro caso você não possa manter aquele dinheiro preso no título de capitalização até o seu vencimento. Ou seja, não há nenhum tipo de liquidez, porque você não pode resgatar aquilo sem ter um prejuízo. Então, não coloque seu dinheiro em título de capitalização sob nenhuma hipótese, exceto se, por uma exigência do local que você vai alugar um apartamento ou uma casa, eles queiram isso como garantia. Ainda assim, você vai ter prejuízo, tá, de certa forma, porque a regra do título de capitalização vai ser ruim para você, mas talvez valha a pena em relação às outras garantias que talvez você nem tenha acesso. Mas, de qualquer forma, é um custo que você tem que considerar ali no valor do aluguel, diluído de alguma forma, porque é algo que vai sair do seu bolso no final das contas.
Lembrando que, mesmo que você coloque esse dinheiro num título de capitalização e mantenha ele até o vencimento, quando você resgatar lá na frente, ele dificilmente vai superar a inflação do período, ou seja, você vai perder poder de compra. Mas eu posso te dar uma certeza maior do que essa. Com certeza, esse título corrigido vai perder para o CDI. É muito pouco provável que ele bata a rentabilidade de investimentos simples de renda fixa, como Tesouro Direto, por exemplo. E na terceira posição, nós temos os chamados COI, que são os Certificados de Operações Estruturadas, um nome bonito, pomposo, que as corretoras deram para um produto que é praticamente o título de capitalização delas. Os bancos vendem título de capitalização, ou melhor, empurram título de capitalização nos clientes, e as corretoras tendem a empurrar os COIs nos clientes também, porque a margem de lucro de quem emite esses certificados costuma ser bastante elevada e é extremamente difícil, para não dizer impossível, você entender quanto que é essa margem, já que eles são feitos de uma forma bem complexa e difícil de você avaliar. E tudo isso é feito de propósito justamente para ser difícil de entender. E a maioria das pessoas que colocou o dinheiro em COI simplesmente caiu no papo do assessor de investimento, daquele agente da corretora que disse que era um bom investimento. Mas o COI, caso você nunca tenha ouvido falar, não passa também de um outro tipo de loteria. Porque você tem uma operação que é desenhada com base em algum tipo de ação, um ativo ou o que quer que seja, dizendo que se aquilo ali se valorizar mais do que tantos por cento em determinado período de tempo, você vai receber aquela rentabilidade. E caso a operação dê errado, você vai pegar o seu dinheiro de volta sem nenhum tipo de correção. E durante o período de validade desse COI, você não vai poder mexer nesse dinheiro. Caso você queira resgatar, você vai perder um valor considerável nesse resgate, talvez 20%, 25% do valor que você investiu nisso. Só que assim como os títulos de capitalização, o que ninguém te conta são as letras miúdas. Por quê? Na maior parte dos casos, os COIs vão dar errado e você vai perder dinheiro. Por quê? Você vai pegar o seu valor de volta no mesmo montante que você depositou e não vai ter nem a correção mínima da inflação para manter o seu poder de compra. Para você ter ideia, um estudo da FGV avaliou 284 COIs e apenas 32 deles tiveram um retorno superior ao tesouro pré-fixado que foi comprado na mesma data de emissão desse COI. Ou seja, nesse caso especificamente, você está investindo em um produto de risco, que é o COI, que está sempre atrelado à renda variável, porém, você vai perder para a renda fixa em praticamente todas as operações. É um percentual muito pequeno de vantagem. Fora que você vai estar correndo um risco ali desnecessário, com a volatilidade desnecessária que vai acabar impactando o seu emocional e te deixando chateado com os investimentos, talvez até te afastando de bons investimentos. Neste cenário, ao invés de investir em um produto de risco e num produto que é o Tesouro, que pode ser considerado o investimento mais seguro que tem disponível no país, levando em conta que a chance do investimento no COI é mínima para que você tenha um resultado maior que a renda fixa, não faz nenhum sentido esse produto sequer existir. Neste estudo também teve uma conclusão dizendo que é mais interessante, dado os riscos do produto, você investir diretamente na Bolsa de Valores em um produto como um ETF, por exemplo, que acompanha o índice Bovespa. Ali você tem chance de ter um retorno considerável, muito maior do que a renda fixa e vai correr um risco semelhante, talvez até um risco menor se você fizer um stock picking e não investir direto no Ibovespa. Essa parte eu estou colocando por minha conta. Por isso tudo, me permito fazer uma breve imitação muito ruim, por sinal, do Rodrigo Góes. Jesus! Eu avaliei os COIs e cheguei ao meu veredito. Fake money! Piadinhas à parte, vamos voltar a falar sério. Vamos falar aqui da maior vilã da vida financeira dos brasileiros. E é ela, a sua velha conhecida poupança. É isso mesmo que você está ouvindo. A poupança é o investimento que mais faz os brasileiros perderem dinheiro. Eu vou te explicar por quê. Quando a gente pega os COIs, por exemplo, eles têm um saldo total no Brasil de aproximadamente 20 bilhões de reais. Ou seja, todos os COIs somados têm 20 bilhões de reais. E as pessoas ali, como eu acabei de passar os dados, na maioria dos casos estão perdendo dinheiro. Porque elas perdem para a inflação mesmo se pegarem de volta aquele dinheiro que elas colocaram nesse investimento quando ele dá errado. Porém, o saldo da poupança soma mais de 925 bilhões de reais. E para você ter uma ideia, se você comparar a poupança com outros instrumentos de investimento em renda fixa, como por exemplo CDBs,
LCIs, LCAs e o próprio Tesouro disponível pelo governo federal, você consegue fazer uma conta simples e chegar à conclusão que os brasileiros deixam de receber de rentabilidade nos seus investimentos na poupança mais de 120 bilhões de reais em apenas um ano, quando comparado com esses outros investimentos. Lembrando aqui que o Tesouro Selic, por exemplo, que vai render mais que a poupança, ele te dá total segurança, porque ele é o investimento mais seguro disponível no mercado brasileiro, mais seguro do que a poupança de qualquer um dos bancos que você conhece. E é tão simples investir no Tesouro Direto quanto é investir na poupança. Basta que você procure ter um pouco de curiosidade na parte de investimentos do aplicativo ou da plataforma do seu banco. Não é difícil, não tem taxa. Então não tem motivo para os brasileiros deixarem de fazer mais dinheiro com seus investimentos e deixar o dinheiro parado na poupança. E aqui eu vou colocar uma tabelinha para você entender a diferença de rentabilidade entre esses produtos e a poupança para você ver o que eu estou falando. Eu espero que você tenha aprendido onde você não deve deixar o seu dinheiro ao assistir esse vídeo. E aproveita para me contar aqui nos comentários se em algum momento você já teve ou se você tem dinheiro em algum desses investimentos que eu citei aqui. E aproveita, claro, para se inscrever no canal para receber notificações e informações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui para vocês. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.